Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a Prof. Kelly e caso alguém não me conheça, acho que eu falo isso todas as aulas, né? Gente, vamos entrar num assunto novo, tá? Que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante, que a gente vai ver os elementos atmosféricos, a gente vai entender porque existem alterações de temperaturas em algumas partes do planeta, tá? E então vocês podem abrir na 355, beleza? Essa aula era para ser uma live, mas a prof tem uma consulta bem no horário que a gente ia fazer a live, que é sempre nas terças. Então vocês vão assistir a aula e a próxima aula será a live daí, tá? Que a gente vai tirar dúvidas e vai seguir com o conteúdo, beleza? Então a gente tá começando aqui o capítulo, se não me engano, 4, tá? Tá aqui, perdão, eu anotei, eu não tinha reparado. Capítulo 4, na 355, beleza? Então, gente, eu passei umas tarefas para vocês e uma delas tá na 355. Lembra? Sempre eu falo para vocês, essas tarefas do início do capítulo, elas são mais pessoais, assim, o que vocês sabem, sua opinião. Então, dá para vocês já respondendo até antes de eu começar o assunto, tá? Que ali, ó, em sua opinião, qual fatores exerce influência na vegetação da paisagem retratada na fotografia? Em sua opinião, tá? Você vai dizer aqui. Se você quiser depois se basear no que eu vou falar para escrever, também pode, até melhor. Quais as características do clima do município onde você mora? Converse com seus colegas. Acredito que todos moramos em Cascavel, então esse conversa com seus colegas é complicado. A não ser que vocês comentem lá no grupo, né? Ou vocês mandem recados particulares para os colegas para discutir o assunto, tá? E as outras páginas também são bem tranquilas, né? Vai falar sobre o município onde você mora, se localiza a próxima distância do mar, né? Cascavel, vou dar a dica, tá? Mais ou menos 600 quilômetros mais do mar mais próximo, tá? Então você já tem uma noção se é perto ou é longe. Aí existe influência da continentalidade, da maritimidade. E a outra questão que vocês vão responder, observe os mapas ao lado e responda as quais massas de ar atuam durante o verão no estado onde você mora. Essa aqui vai ser bem fácil, vocês vão olhar o mapa. Entendendo aqui a tarefa que vocês vão fazer. Já anotaram? Anotaram? Para não esquecer? Vamos lá para o conteúdo então. Gente, a gente vai ver essa questão dos elementos atmosféricos, né? Clima, vegetação e as paisagens terrestres. Então, a questão do clima é uma coisa que altera a paisagem, com certeza, né? Um clima árido, seco, você vai ver o quê? A paisagem, folhas secas, árvores secas, alguns tipos de vegetação específico, né? Hábitos diferentes, regiões geladas, né? Polares, tem outro tipo de característica. Então, o clima, ele modifica as paisagens. As paisagens é tudo que está ao nosso redor, né? Então, por exemplo, tá muito frio, tá todo mundo agasalhado, todo mundo de blusa, né? Então, essa é a noção que nós vamos ver sobre o clima. O clima interfere, sim, na paisagem. E os elementos atmosféricos que vai compor esse clima, a gente vai ver temperatura, latitude, altitude, duas coisas diferentes, tá? Continentalidade e maritimidade, eu já grifei aqui, já vou explicar, e pressão atmosférica. Pois bem, só conferir aqui, tá gravando. Temperatura. O que interfere na temperatura? Gente, muito da temperatura é a emissão de raios solares, né, que vem até nós, mas existe um processo que a energia solar bate no solo e reflete. Pode olhar na apostila de vocês, na 356, nesse esqueminha aqui. Quem já foi pra praia, né? Vamos dar o exemplo. Até aqui na cidade mesmo, no dia muito quente, que tem muita emissão de luz solar, né? A gente tá tranquilo, não estamos se queimando, mas pisa no chão descalço para ver a temperatura que tá o solo, né? Então faz aquele efeito bate e sobe,
tá? Então, essa temperatura atmosférica que aqui nós estamos falando nesse esquema aqui, vocês vão entender bem, tá? Os raios solares batem na Terra e a Terra vai refletir, tá? Latitude. Nesse contexto, vamos esquecer as longitudes. Longitudes a gente não precisa para entender clima, mas as latitudes sim. O que são as latitudes? São os paralelos, tá? Vocês podem olhar ali. E aí a gente vai ter as zonas térmicas da Terra, né? Pode olhar assim, tropical, temperada, polar, certo? Então assim, cada zona térmica, a gente já estudou, recebe uma quantidade diferente de energia solar por causa do formato da Terra, beleza? Então, a latitude, quanto menor a latitude, que as região do Equador tem uma latitude minúscula. Você pode ver que os graus vão aumentando, latitude 0 e vai aumentando a norte e a sul. Então, quando vocês verem latitudes menores, maior temperatura. Latitudes maiores, latitude menores, maior temperatura. Latitude maior, né, menor temperatura, tá? Porque vai aumentando para norte e vai aumentando para sul, tá? Acho que vocês já lembram disso, que a gente já trabalhou, espero que esteja entendendo. Qualquer coisa na live pergunta, tá? Então, a latitude são essas linhas horizontais, que faz referência aos paralelos. Então, latitude 0 mais quente. Aí, conforme vai subindo ao norte ou descendo ao sul, vai diminuindo a temperatura. Latitude é o quê? Altitude. Palavra muito parecida, mas altura, tá? Não se esqueça. Aqui a gente vai entrar aquela questão dos relevos que a gente já viu anteriormente, né? Depressão, planície, planalto. E aqui, quanto mais alto ao nível do mar, que a gente sempre faz o cálculo ao nível do mar, que seria a zero, né, de altitude, quanto mais alto em altura, mais frio tende a ser, tá? Vocês podem dar uma lida no livro e tal. Então, geralmente as regiões que tem planalto são mais frescas, venta mais do que as regiões que são planícies, beleza? Então aqui está relacionado à altura. Latitude é a posição dos paralelos e a altitude, altura, tá? Continentalidade e maritimidade. Vou amarrar os dois juntos, por quê? Um tá falando quanto mais dentro do continente e o outro quanto mais próximo do litoral, tá? Então a gente vai pegar um exemplo aqui. Mato Grosso, estado do Mato Grosso. Ele é um estado que não tem litoral por perto, ele tá bem dentro do continente, tá? Então a gente pode colocar aqui que o Mato Grosso, ele tem um efeito da continentalidade, beleza? Já vou explicar. Aí nós vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pega o litoral do Atlântico, certo? Então, ele tá no litoral, né? Tá a nível do mar ali. Ele vai ter a questão da altitude, mas aqui eu vou falar da questão da maritimidade. Um costa litorânea e um dentro do continente. Aqui a gente está falando sobre amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? Amplitude térmica é a variação de temperatura. Então, assim, se a gente fala que tem uma grande amplitude térmica, é que varia. Por exemplo, amanheceu 5 graus, meio-dia tá 30, de noite tá 10 graus. Isso é uma grande variação de temperatura. Então, tem uma grande amplitude térmica, ok? Aí, um lugar que amanheceu 5 graus, de meio-dia tá 7 graus e de noite tá 6 graus, teve uma baixa variação de temperatura, não teve uma amplitude térmica considerável, certo? Então, amplitude térmica é a variação de temperatura, tá? Temperatura. Quando a gente vê esses dois efeitos, vocês vão ler, hein? Eu quero que vocês leiam para entender.
A continentalidade, a gente tem uma grande amplitude térmica. A gente pode pegar o exemplo de Cascavel. Cascavel varia muito a temperatura ao longo do ano. E não só durante o dia que a gente faz o cálculo, a gente pode calcular ao longo do ano. Por exemplo, a gente tem as estações do ano bem definidas. Quando faz frio, faz muito frio, e quando faz calor, muito calor. E às vezes ao longo do dia a gente vê essa mudança de temperatura, o tempo atmosférico muda. Então, a gente tem aqui o efeito, a continentalidade vai fazer o quê? Que tem uma grande variação de amplitude térmica, variação de temperatura. Já a maritimidade, ela é o contrário. Lugares que têm influência da maritimidade não varia tanto a temperatura. Então, sempre mantém aquele padrão. Claro, pode ter as estações do ano? Pode. Mas por sofrer efeito do oceano, demora mais, a água demora mais ou para esfriar ou para aquecer, tá? E já dentro do continente tem essa variação, beleza? Dúvidas na live, tá? E a pressão atmosférica, isso aqui também tá relacionado, olha gente, vamos passar aqui a página, ó, amplitude térmica para vocês entenderem aqui na 358, né? E tá. O que vocês têm que ver? Aqui, quanto mais frio o lugar na pressão atmosférica, mais denso vai ser o ar, mais pesado, mais denso. E quanto o lugar for mais quente, o ar vai ser mais rarefeito, tá? Então isso também é uma característica que interfere diretamente no clima. Gente, eu acho que por hoje é isso. Esse assunto é legal. Nós vamos ver mais alguns assuntos pra frente. E faça a tarefinha. Ah, detalhe, pessoal. Coisas novas que vão ser estabelecidas agora. O pessoal tá levando muito da brincadeira. Tem alunos exemplares que estão de parabéns, que estão mandando tudo certinho. A prof vai mudar a questão do envio das tarefas. Por exemplo, vocês estão recebendo na terça. Então, próxima terça terá live. Eu vou dar de terça a sexta para vocês enviarem a tarefa, tá? E aí ela vai valer nota cheia, porque eu tô dando nota para tudo que vocês fazem. Ai, professora, esqueci de mandar sexta. Ok, pode mandar, só que vai valer metade, tá? Vai ser assim porque tem alunos que não tá fazendo a aula no dia, não tá assistindo no dia, aí fica atrasando, aí atrasa todas as matérias. Gente, se vocês assistirem a aula de vocês todo dia, no dia certo, vocês não atrasam. E na sexta-feira, vocês estão tirando pra pôr em dia as coisas, né? Porque eu percebi que a maioria dos professores não estão gravando aula, live pra vocês na sexta. Então, vocês têm a sexta-feira para estar regularizando isso daí, tá? Então, eu vou combinar que vocês vão receber na terça e vocês vão me mandar até sexta-feira de manhã, até 11 horas. Mandou até 11 horas, nota cheia, porque a obrigação é vocês assistirem a aula e já fazer a tarefa. Então, vocês já assistem, já podem mandar, tá? E aí, quem esquecer e mandar até na outra terça, eu pego valendo um pouco menos. Então eu sempre vou dar, eu acho que 2 maisinhos, e aí quem mandar atrasado vai valer um só, tá? Eu preciso que vocês tenham mais compromisso. Quem já tem, desculpa, essa fala não é pra vocês, tá? E aí na terça-feira, se eu der o prazo até segunda, enrola tudo. Então vai ficar de terça a sexta, envio de tarefa. Quem esqueceu tem que se coçar no fim de semana e mandar até segunda, valendo a metade, tá? Eu sei porque tem alunos que estão fazendo tudo pontualmente e estão ficando chateados com aqueles que fazem atrasado, ou a gente fica pedindo e fala, pô, professora, não vale a mesma nota. Realmente, concordo com vocês, não deve valer, porque a gente tem que valorizar esses que estão indo atrás. E quem tava se bobeando, pessoal, corre que dá tempo, tá? Gente, é isso aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntem ou deixam para live. Se for alguma coisa sobre atividade, professora, não entendi um detalhe aqui, mas acredito que essas daqui vocês vão conseguir fazer, que elas estão bem facinhas. Todas elas estão baba, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, uma ótima semana, até semana que vem.